No Saber Direito desta semana, Flávio Grutti traz um curso sobre direito civil. Durante as 5 aulas, o professor abordará a prática nas ações indenizatórias, os aspectos dos contratos no direito civil e as fraudes nas partilhas de bens no divórcio. Assista a aula 2. E vamos para a nossa aula número 2 sobre responsabilidade civil. Sou Flávio Grutti, advogado, professor de Direito Civil, Processo Civil e Direito Administrativo. Estamos aqui tratando de um assunto muito sensível e muito interessante porque faz parte da sua vida. Olha, essa aula também poderá ser vista no YouTube da TV Justiça. E eu aproveito para convidar você para me seguir nas minhas redes sociais, @Flávio Grutti, Instagram, Facebook e também no YouTube. Eu sempre posto muito conteúdo de qualidade e eu vou ficar muito feliz de ter a sua companhia no dia a dia. Então vamos seguir? Olha, na aula número 1, nós abordamos aqueles princípios fundamentais da responsabilidade civil. Falamos da responsabilidade subjetiva, que tem a ver com culpa, a responsabilidade objetiva, que não tem a ver com culpa. Falamos do risco do negócio, do fortuito interno. E também falamos que o dano é a pedra fundamental sobre a responsabilidade civil. Sempre. Falamos também que temos que ter o evento, o resultado e temos que ter também um nexo de causalidade. Quando eu estou na esfera subjetiva, eu acrescento o 4º elemento, que é a perquisição da culpa. Quando eu estou na responsabilidade objetiva, eu não tenho esse 4º elemento. Eu vou ficar apenas nos 3 elementos iniciais. E também falamos que aquele que tem o dever de indenizar também pode se defender, desde que prove a culpa exclusiva da vítima, desde que prove a ocorrência de um caso fortuito ou de força maior. Isso tem o condão de romper o nexo de causalidade, muito importante. E agora nós vamos seguir naquela toada de exemplos e exemplos e exemplos e repetindo alguns fundamentos, porque a repetição é a base do aprendizado. Quem sabe nunca pede socorro, quem sabe se vira sozinho. E eu digo muito isso para você, advogado. Você tem que se especializar, você tem que estar antenado com a atualização jurisprudencial para parar de pedir modelos. Vamos buscar conhecimento, você tem que ter conteúdo jurídico e conteúdo de vida. Você tem que se mostrar sedutor para o seu cliente e você que não é advogado, você tem que conhecer os seus direitos. E esse é um dos papéis fundamentais da TV Justiça e desse programa que eu gosto muito, que é o Saber Direito. Vamos lá então? Bom, assunto bem interessante que é o dano moral in re ipsa. In re ipsa significa dano moral presumido. O direito tem várias expressões em latim e que são utilizadas até hoje. Não tem problema falarmos, mas desde que na sequência a gente coloque o significado. Dano in re ipsa ou dano presumido. Significa que existem algumas situações que você não precisa fazer a prova do resultado. Você não precisa demonstrar que aquele resultado causou um desequilíbrio, que te ofendeu a dignidade, que ofendeu o seu direito de personalidade, porque já há uma presunção de que tudo isso que eu estou falando aconteceu. Como assim? Como assim? Eu vou explicar. Veja, no dano presumido, a jurisprudência e a doutrina já caminharam naquele sentido de que situações como tais, necessariamente, já são o dano. Você não precisa provar o resultado. Dá menos trabalho para o advogado, dá menos trabalho para o magistrado ou para a magistrada que for julgar, porque já há um entendimento convergente naquele sentido. Não existe ainda nada positivado no Código. Gente, quando eu digo positivado, eu vou explicar porque o nosso público não é apenas de técnicos, de advogados, é numa maneira geral, até para quem não é advogado. Quando eu falo está positivado, quer dizer que está na lei. Se eu tenho alguma regra, alguma determinação no Código Civil, por exemplo, eu digo que está positivado.
Muito bem, não existe nenhum artigo no contexto da legislação brasileira que defina dano moral ou que defina dano moral presumido. Decorreu de uma construção jurisprudencial, de uma construção doutrinária. Mas, Flávio, você está falando tanta coisa subjetiva, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. A jurisprudência caminhou no sentido de que a inscrição indevida do consumidor ou do sujeito no cadastro de maus pagadores da espécie de Serasa, SPC e outros congêneres constitui uma situação em que há o dever de indenizar presumido, certo? Olha, se eu for ingressar com uma ação dessa natureza, eu vou ter que provar o evento danoso, o resultado e o nexo de causalidade. Mas eu não vou ter que me aprofundar para mostrar para o juiz ou para a juíza que aquele evento, aquele dano causou aquele estrago na vida da pessoa para sair das raias do mero aborrecimento, do mero descumprimento contratual para caracterizar o dano moral. Por quê? Porque a jurisprudência e a doutrina já convergiram de que a inscrição indevida no Serasa, no SPC, gera o dever de indenizar. É uma presunção. Agora, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Quando eu digo presunção absoluta, é que não admitiria prova em contrário. A presunção relativa, tudo indica que é verdade. Pode haver uma prova em contrário. Muito difícil afastar. Mas olha, eu falei de quê? Inscrição indevida. Se o sujeito realmente é mal pagador, se o sujeito está inadimplente, é claro que ele vai ser inscrito no cadastro de maus pagadores. Bom, e onde que entra o Serasa, o SPC e a empresa numa situação dessa? Presta atenção. Você vai ajuizar uma ação de danos morais em face da inscrição indevida no cadastro de inadimplente ou de mal pagador. Você vai colocar no polo passivo, quando eu digo colocar no polo passivo, você vai colocar como réu a empresa que mandou te negativar, o supermercado X, e o Serasa ou o SPC, ou um, ou outro, ou ambos. Depende. A solidariedade aí não é tão tranquila. Veja, o Serasa, vamos pegar o Serasa aqui, que é conhecidíssimo, vamos pegar o Serasa como o nosso personagem, o nosso ator, tá? Se o Serasa recebeu uma solicitação de um estabelecimento comercial pedindo para negativar o fulano de tal, o Serasa ele não tem que checar se aquele chamado, se aquela notificação é verossímil ou não. Dito de outro modo, o Serasa, ao receber o pedido de inscrição de um cidadão no cadastro de mal pagador, ele não tem que checar se aquele mal pagador realmente está inadimplente ou se aquele título que deu aso à inadimplência seria um título justo ou estaria prescrito ou não. O Serasa não precisa fazer isso, não teria estrutura para tanto. Então, se ele recebeu o pedido de inscrição, ele vai fazer a inscrição. Mas há um detalhe. Antes de fazer a inscrição, ele tem que notificar aquele que será inscrito. Se ele notificar, dizendo, por exemplo, olha, recebemos essa reclamação e esse pedido de inscrição. O senhor, né, o notificado, tem 5 dias para pagar o débito ou justificar ou comparecer no Serasa, o que quer que seja. Se esse senhor ficou quieto, vai fazer a inscrição. O Serasa não fez nada de errado. Portanto, numa situação como essa, o Serasa ele não pode ser incluído no polo passivo, porque ele vai, de saída, dizer, oi, eu não tenho legitimidade passiva para essa causa. Juiz, me exclua. E ele vai conseguir. E é perigoso você colocar quem não deve estar no polo passivo, porque pode haver, eventualmente, condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Agora, se o Serasa não fez a notificação prévia daquele que será inscrito, ou se ele recebeu uma ordem do juiz para cancelar a inscrição, ou ainda se o devedor pagou a dívida e a própria empresa falou, Serasa, cancela, e o Serasa nada fez, aí ele tem responsabilidade e dever de indenizar, portanto tem que ser réu.
Então, objetivamente, se você foi inscrito indevidamente no cadastro de mal pagador, o que seria o indevido? Você está sendo cobrado por algo que você já pagou. Ah, você tem fatura de cartão de crédito atrasada, mas você já pagou. Mas a administradora do cartão de crédito vacilou e não pediu para o Serasa dar baixa. Então, você foi inscrito indevidamente. Ou você foi inscrito, atenção, devidamente, entretanto, a manutenção, a sua permanência no cadastro é que foi indevida. Numa situação como essa, você tem direito a danos morais presumidos, in re ipsa. Flávio, peraí, não estou entendendo, Flávio. Quando que eu vou botar o Serasa e quando que eu vou botar a empresa que pediu a minha negativação? Você é objetivo, tá? Se o Serasa não te notificou, o Serasa vai ser réu. Se o Serasa receber uma notificação do juiz ou da própria empresa que pediu a sua negativação, não procedeu à baixa, vai ser responsável. Agora, se o Serasa fez tudo direitinho, fez a notificação prévia, deu a baixa, não há por que imputar ao Serasa a responsabilidade. Aí você vai brigar apenas com a empresa. Certo, gente? Olha, esse é um exemplo do dano in re ipsa, dano presumido. Mas existem outros aqui, tá? Vamos lá. Olha, conhece o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Flávio, peraí, você está falando de civil ou de penal? É por causa do diálogo das fontes, gente. Hoje você não pode interpretar uma norma com base apenas naquela codificação, porque os ramos interagem. Dentro do Código Civil, por exemplo, quando vamos fazer uma consulta comigo de direito das famílias ou de direito das sucessões, não raramente eu tenho que dialogar com o título de obrigações e contratos. Não raramente eu tenho que dialogar e interpretar no sistema com o Código de Processo Civil, com Constituição, com tributário, certo? Essa aí é a interpretação sistemática, tá? Então vamos lá. O que diz o artigo 387, inciso 4º do Código Penal? Havendo pedido expresso na denúncia, fixação da indenização mínima por dano moral. O juiz, ao proferir a sentença, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo indivíduo. Gente, esse artigo aqui diz o seguinte: se o sujeito cometeu um delito, um crime, e ele foi condenado pela prática desse ilícito penal, o juiz, a pedido do Ministério Público, na oferta da denúncia, ele fixará o valor mínimo de danos materiais e de danos morais. Quando eu digo valor mínimo, significa que o ofendido, a vítima, poderá pedir mais, desde que prove maior prejuízo. Na esfera dessa condenação por danos materiais e morais, principalmente, ou notadamente fica melhor, no caso dos danos morais, nós temos um claro exemplo de dano moral presumido. Vocês viram o diálogo das fontes da lei penal com a lei civil, com a lei processual? Isso é um exemplo que cabe perfeitamente aqui no nosso contexto, certo? Bom, gente, eu quero mudar de assunto agora. Nós vamos tratar de um assunto muito importante que diz respeito às fraudes bancárias. Crime cada vez mais em voga, cada vez mais frequente. E de saída, eu vou ler aqui para vocês o tema 466 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente. Lembra da responsabilidade objetiva? Vocês estão vendo como é importante conhecer o alcance, a essência dos institutos? Então vamos lá. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Gente, isso aqui foi decidido em sede de recurso repetitivo. Para quem não é direito, o STJ, em certas situações, ele observa quais são aquelas causas, aqueles problemas que estão chegando com maior frequência para ser apreciado. Aí eles vão selecionar nos tribunais
estaduais, alguns cases, eles vão selecionar no âmbito do STJ alguns recursos especiais ou outros recursos congêneres como representativos da controvérsia. No momento em que o STJ suscita esse incidente e afeta ao recurso repetitivo, todas as ações dos tribunais inferiores, entre aspas, inferiores, quer dizer, os tribunais estaduais, eles terão esses processos sobrestados, suspensos, até que o STJ examine aquele case e, uma vez examinada e proferida a decisão, todas as instâncias inferiores, aspas novamente, por causa dos inferiores, estarão vinculados a essa decisão. Daí, nós chamamos de tema, número tal, representativo da controvérsia, tema repetitivo. E aqui que eu acabei de ler para vocês foi o tema 466 do STJ, que foi oriundo da controvérsia que o STJ verificou no âmbito do Poder Judiciário e pacificou essa questão que os bancos têm responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno e fraudes, mesmo que praticados por terceiros, certo? Vamos ver aqui como é que está a casuística desse assunto. Bom, primeiro, se houve fraude bancária, nós estamos na seara da responsabilidade objetiva. Beleza. Nós temos uma relação de consumo? Claro, a relação é consumerista. Bom, o banco responde por fraudes praticadas por terceiro? Responde. E como os bancos poderiam se defender? Alegando rompimento do nexo de causalidade. Vamos agora entrar aqui num assunto bem sensível. Como caminha a jurisprudência? Como que o Poder Judiciário em todo o Brasil decide normalmente? Olha lá. Se você, correntista, de alguma forma, ofereceu ao bandido, presencialmente ou por meio remoto, por telefone, a sua senha bancária, ou se você foi até o caixa do banco, em qualquer estação, passou o seu cartão e digitou a senha, haveria um rompimento do nexo de causalidade. Em situações como essas, as instituições financeiras não teriam responsabilidade. Por que não teriam responsabilidade? Porque a senha e o cartão, um ou outro ou ambos, foram oferecidos diretamente pelo correntista. E isso teria o condão de afastar a responsabilidade do banco, porque ele não teria praticado nenhum ato comissivo e nenhum ato omissivo. Falamos disso, né? Comissão e omissão. Viu como foi importante a primeira aula? Muito bem, gente. Agora, a jurisprudência está caminhando em sentido diverso. As soluções do direito não são estanques. Elas vão se adequando conforme a transformação da sociedade. O que acontece? Os bancos, eles têm ou deveriam ter mecanismos de segurança adequados para coibir situações como tais. Então vamos aqui para um exemplo concreto, tá? Eu vou chamar o nosso personagem de homem A, ok? E o bandido vai ser o homem B. Homem A é a nossa vítima. Ele recebeu uma ligação. Olha, aqui é fulano de tal, sou o homem B da instituição financeira X, e nós verificamos uma movimentação atípica na sua conta corrente e nós bloqueamos o seu cartão, bloqueamos a sua conta corrente. Mas para regularizarmos essa situação, o senhor precisa comparecer num caixa de atendimento automático para digitar uma senha e aí finalmente nós restabelecermos a regularidade da sua conta corrente. Bom, a pessoa imediatamente vai sentir aquele frio na barriga terrível. Meu Deus, vão tirar o meu dinheiro. E cega. E não consegue mais enxergar que aqui pode caracterizar uma espécie de fraude. E ele passa a seguir todas as orientações do bandido. Mas em algum momento, vem aquela luz e fala assim, não, mas como é que eu vou saber que você é do banco? Não, eu sou do banco. Inclusive, eu trabalho com o gerente Geraldo. Inventei esse nome. Eu trabalho com o gerente Geraldo. Aí o que acontece?
a pessoa fala, opa, então é verdade, porque na minha agência o nome realmente é Geraldo, então eu vou seguir as instruções e eu vou até o banco. E no percurso até o banco, eu vou conversando com o suposto atendente que está me ajudando. Por que que o bandido faz isso? Para evitar que alguém tenha contato com a vítima e que alguém alerte que aquilo seria realmente uma fraude. E eu vou até o caixa, chego lá no caixa, passo meu cartão, digito, e o que vai acontecer? O bandido, se fazendo passar pela instituição financeira, vai fazer saques, transferências e contratar empréstimos. As maiores vítimas são os idosos. Os idosos são vítimas, sim, mas esse tipo de golpe está pegando indivíduos de qualquer idade. Basta estar desatento, basta estar desavisado. Gente, mas e aí? Mesmo assim, a instituição financeira teria uma responsabilidade? Olha, se você pegar as instituições financeiras, como que elas se apresentam no mercado? A mais alta tecnologia para evitar fraudes bancárias. 9 entre 10 bancos estão fazendo assim. Entretanto, naquele dia, você que é um cidadão que tem uma vida regular, o que é uma vida regular? Durante uma semana você saca em média R$500, o resto você passa débito. R$21, 35, uma padaria, um almoço, abastecer o carro. A sua movimentação bancária, ela é linear. Aquela movimentação comum, ordinária, não tem altos e baixos, ela é linear e vem sendo assim há 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas naquele dia você tem uma movimentação assim, houve um saque de 10, outro saque de 15 e uma contratação de empréstimo de R$30 mil, aqueles empréstimos que já ficam pré-autorizados na sua conta corrente e você nem pediu. E aí, concordam comigo? Existe uma movimentação atípica, fora do normal? O sistema de segurança poderia, ou melhor, não deveria, detectar uma situação como tal e imediatamente bloquear a conta? Imediatamente realmente entrar em contato com o cliente que está sendo vítima de uma situação como essa para alertá-lo a respeito? Eu não tenho dúvida que sim. Gente, olha aqui que interessante. Se vocês quiserem anotar, eu vou citar o número de um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que ele é bem elucidativo. É o acórdão 1.739.157. 1.739.157. Nessa situação versada nesse julgamento, o que o Tribunal de Justiça do DF ressaltou? Se o padrão de compra e formatação do consumo sair do normal, os bancos têm ou deveriam ter tecnologia adequada para coibir essas operações fraudulentas. Provavelmente os bandidos tiveram acesso criminoso a todos os dados do cliente, como número de conta corrente, número da agência, inclusive sabem até o nome real do gerente. Houve, portanto, essa palavra é importante, fuga do perfil. Vocês têm que utilizar isso, fuga do perfil, aquele perfil do cliente normal. E se a publicidade sempre foi voltada à segurança, aí, gente, há o dever de indenizar, mesmo que a senha tenha sido ofertada ou aplicada diretamente pelo correntista. Porque havia uma aparência de realidade. Tudo conspirava para realmente aquele cliente detectar que era uma situação verossímil, acreditável, tá? Bom, ok. Olha, se houve um saque fraudulento na tua conta, você abriu, pegou seu extrato e o dinheiro sumiu, não há dúvida, tá? Se mandar um cartão de crédito ou um cartão de débito, um talão de cheque pelo correio sem você pedir, foi extraviado e alguém utilizou, também não há dúvida. Agora, se você foi enganado, ludibriado e forneceu a sua senha ou entregou o seu cartão para o próprio funcionário do banco, e aí nós vamos nos enquadrar nessa situação. Você vai ter que aparelhar e fundamentar a sua petição inicial com muito cuidado. Eu vou chamar a atenção para vocês aqui, num outro ponto bem importante.
E se vocês quiserem anotar, é interessante, tá? Aqui no TJDFT, nós temos a turma de uniformização da jurisprudência dos juizados especiais. E nós temos a súmula 28 da TUJ, turma de uniformização da jurisprudência. Olha que importante, gente. Vocês que são até de outros estados, esse case aqui é uma linha de raciocínio bem interessante. Trata do golpe de motoboy. E essa exegese dessa súmula, essa interpretação dessa súmula, ela também pode ser aplicada para aquelas hipóteses, não do golpe do motoboy, mas da falsa estação de atendimento do banco, que é o caso que eu acabei de contar para vocês. O que diz essa súmula, tá? As instituições financeiras, elas respondem pelos danos decorrentes relacionados a fatos de serviço, a falha na prestação de serviços de fraudes bancárias das instituições financeiras, conhecidos como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções do preposto do banco e utilizando dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de débito a terceiro fraudador que utiliza em saques e compras. Em casos de culpa, agora que é o caso, concorrente, a indenização deve ser proporcional. Vou explicar isso daqui. O TJDFT, na sua turma de uniformização de jurisprudência, já chegou à conclusão de que no golpe do motoboy, da falsa estação de atendimento, a falsa central de atendimento, há o dever de indenizar, certo? Mas abriu um leque importante agora. Ainda que tenha a teoria da aparência, se a vítima, o lesado, de alguma forma contribuiu, se aquele homem médio deveria ou poderia enxergar uma situação de fraude, há culpa concorrente. Então, se ele foi lesado em 50 mil reais, o magistrado ou a magistrada pode condenar o banco a devolver 25. Se ele foi condenado, a instituição foi condenada a pagar 200 mil reais, pode ser condenada a pagar 100 mil reais. Isso no golpe do motoboy e da falsa central de atendimento, ok? Então, anotem essa súmula e passem a aplicá-la nesse ponto da culpa concorrente de forma subsidiária. Um parêntese. Quando você está no pedido, gente, a questão do nome da ação, nome em iuris da ação, isso não tem a menor relevância, você errar o nome da ação. O que você tem que fazer certo é o pedido. Se você quer uma condenação de natureza declaratória ou condenatória, ou mandamental, ou constitutiva, você tem que fazer o pedido correto. Você tem, na seara dos pedidos, os pedidos alternativos, sucessivos e subsidiários. Alternativos, você vai pedir, juiz, eu quero a condenação do réu nisso ou nisso ou nisso. Se você quer uma condenação subsidiária, fala assim, juiz, eu quero a condenação do réu para pagar isso. Se você não me der a condenação para ele pagar isso, eu quero que você condene ele a devolver isso. Subsidiário por quê? Se o primeiro não puder ser atendido, atende o segundo. No alternativo, tanto faz. No subsidiário, eu quero primeiro esse. Se tu não me der esse, eu quero esse. E quando você tem pedido sucessivo, é quando você vai acumulando pedido. Eu quero a condenação por danos materiais, também quero a condenação por danos morais, e eu quero que ele também devolva aquele objeto. Então, aí eu tenho sucessividade. São vários ao mesmo tempo, eu quero todos. No alternativo, eu quero um ou outro. No subsidiário, eu quero esse, se tu não me der esse. E no sucessivo, eu quero tudo. Eu quero todos. Então, gente, não se preocupa muito com a questão do nome da ação. Procure em pedir correto. Julgar procedente o pedido para o fim de. Você não pode pedir para julgar procedente a ação, é errado. Você tem que pedir para julgar procedente o pedido ou os pedidos. Vamos ser técnicos, certo? Vamos continuar aqui. Na nossa responsabilidade civil, isso foi só um pequeno parêntese, tá? Então, gente, fechando aqui esse entendimento, a questão das fraudes bancárias é um assunto sensível e já há uma construção jurisprudencial
em evolução para atribuir também a responsabilidade objetiva dos bancos, decorrente de fato interno, fato do serviço, ainda que o cartão e a senha bancária tenha sido fornecido pelo próprio cliente, mas há uma opção, há um leque aberto sobre a culpa concorrente. Você vai pedir para devolver tudo. Se o juiz não devolver tudo, mandar devolver tudo, aí você pede subsidiariamente que devolva pelo menos metade por causa da culpa concorrente. É a exegese, a interpretação dessa manifestação da turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais do DF. Beleza? Vamos tratar de outro assunto agora? Danos materiais. Batida na traseira. Batida na traseira. Olha, existe uma presunção relativa de que aquele que está conduzindo o seu veículo, que bate na traseira do carro que segue à frente, é o culpado. A presunção é relativa porque admite-se uma prova em contrário. Mas, Flávio, como assim? Como é que eu vou provar que eu bati naquela traseira e que a culpa foi do cidadão? Olha, normalmente as pessoas falam assim, eu bati na traseira porque houve uma freada inopinada, uma freada brusca. Aí o juiz fala, você não guardava a distância regulamentar do carro que seguia à sua frente. Ou então a sua velocidade era incompatível com a via. Ou então você não estava atento às condições reinantes de tráfego. É assim que o juiz decide. Como é que eu vou provar? Vocês já viram, por exemplo, quando você tem uma avenida com 3 faixas ou 4 faixas, que vai aquele fluxo normal. Todo mundo numa boa, voltando para casa, naquele fluxo normal, guardando a distância de 10, 20 metros. Aí, de repente, você olha no retrovisor, vem aquele sujeito costurando no trânsito. Sabe o que é o costurar, né? Dirigindo esportivamente, entre aspas, e, de repente, de inopino, ele entra na tua frente, numa famosa costurada, momento em que o trânsito para. No momento que o trânsito para, você vinha guardando a distância regulamentar, mas aquele cidadão entrou de inopino, subitamente na sua frente. Aí houve a batida. Numa situação como essa, eu posso provar que a presunção relativa de culpa não se aplica no caso, porque tinha uma situação anormal, o sujeito entrou na minha frente. E aí eu consigo afastar essa presunção relativa. Mas isso é muito raro, gente. Se você bateu na traseira de alguém, do carro que seguia à sua frente, é melhor fazer acordo. Se você é advogado, é melhor instruir seu cliente que as chances de vitória são mínimas. Mas qual é o ponto fundamental aqui? Como que você vai aparelhar, instruir uma ação indenizatória em face de uma batida que o seu cliente levou na traseira? É preciso juntar 3 orçamentos, como todo mundo fala? Não. Não é preciso juntar 3 orçamentos. Você pode, de repente, juntar apenas um orçamento. Esse único orçamento, entretanto, ele tem que ser fidedigno, verossímil, ele tem que ter compatibilidade. Por exemplo, se a batida foi na traseira do seu carro, vai ter a descrição das peças, citando para-choque traseiro, painel traseiro, lanterna traseira, ponteira do escape, etc. A outra parte, quando demandada, é que terá o trabalho de eventualmente falar que aquele orçamento está equivocado, porque as peças não dizem respeito ao acidente ou porque as peças ali descritas estariam com preço superfaturado. Mas isso é trabalho do réu, não é trabalho seu, autor, trabalho do réu. Você tem que juntar um orçamento, nenhum não pode, pelo menos um. Porque você vai mostrar o ante beato, se deve. Deve por quê? Conduta afoita, negligente, bateu na traseira, não estava atento às condições de trânsito. Quanto de beato? Está aqui o orçamento, R$10.000. A outra parte que vai ter que enfraquecer aquele orçamento. Então, não é obrigatório, repito, a apresentação de 3 orçamentos. Basta um e a outra parte que, se quiser, que faça a impugnação. Bom, essa é a interpretação que eu dou para vocês do direito relativo aos abalroamentos, difícil falar isso, nas traseiras dos veículos, certo? Vamos seguir aqui para mais um exemplo.
Questão de animais. Questão de animais. Bom, temos 3 modalidades de culpa quando a gente fala de responsabilidade. Temos a culpa em vigilando, que é a culpa na vigilância. Nós temos a culpa em eligendo, que é a culpa na escolha dos empregados, por exemplo, da sua empresa. E nós temos a culpa em custodiando, que é a culpa na custódia de animais. Quando a gente fala de animal, a gente lembra de custódia. Vou até dar esse exemplo aqui na câmera 1, para ter mais intimidade, porque isso é importante, gente. Vamos supor a seguinte situação, isso aconteceu realmente. Uma rua cheia de casas, um dia estava um temporal muito forte na cidade, o portão abriu, segundo o morador, por causa de um raio, o cachorro fugiu, atravessou a rua e um carro atropelou o cachorro. O cachorro morreu, o carro amassou bastante. O dono do carro ingressou com uma ação indenizatória por danos materiais. Qual foi o fundamento que utilizou? A culpa na custódia de animais, porque um cachorro daquele porte deveria estar preso. Qual foi a defesa utilizada pelo dono do animal? Ele falou, olha, eu não incorri em culpa na custódia do animal. A minha casa estava devidamente fechada, mas o excesso de raios e trovões causou uma pane generalizada em vários portões eletrônicos aqui da minha rua. Daí a razão pela qual o meu cachorro acabou fugindo, porque o portão se abriu. No primeiro momento, você pode achar que isso é um conto de fadas, que é inverossímil. Não dá para acreditar nisso. Acontece que o dono do animal levou prova testemunhal. Naquela rua, naquela tarde, durante aquela chuva, 5 portões se abriram pelo mesmo motivo, raios. Houve uma pane generalizada e os portões se abriram. O cachorro dele, de grande porte, foi para a rua. Os cachorros das outras casas não fugiram ou eram de pequeno porte. Quando o dono do animal fez essa prova, ele conferiu àquela alegação uma verossimilhança. Ele robusteceu a alegação de caso fortuito. Ele comprovou que ele não incorreu na culpa na custódia do animal, que aquilo aconteceu por causa de um evento da natureza que provocou aquela pane generalizada e o cachorro acabou fugindo e aquele evento aconteceu. Então, esse é um exemplo clássico que envolve culpa na custódia de animais, um exemplo clássico de rompimento de nexo de causalidade utilizado em defesa em face de um evento da natureza, o nosso caso fortuito ou de força maior. Hoje a doutrina unificou esse entendimento. Tá certo? Tá vendo como o direito civil é muito importante? Agora, vamos tratar aqui de outros exemplos da vida prática, tá? Vejam só. Condomínio. Você já viu que todo condomínio edilício, seja de habitações verticais ou horizontais, tudo chama condomínio edilício, em que pese se tratar de casas horizontais ou de edifícios. Todo condomínio tem bicicletário, principalmente de residência vertical. O bicicletário normalmente fica na garagem ou no térreo. De repente, entra o bandido, rompe a defesa, o cadeado, furta a bicicleta e você, muito chateado, aciona o condomínio para indenizar pela bicicleta que foi furtada. Tá certo isso? Depende do regimento e da convenção. Se estiver previsto de uma maneira bem explícita que o condomínio se responsabilizará pelos eventuais furtos de bicicletas ocorridos nas áreas comuns do edifício, aí haverá o dever de indenizar. Mas se não tiver essa previsão expressa na convenção ou no regimento interno, ainda que entre um meliante e furte a bicicleta arrombando o cadeado, o condomínio não terá o dever de indenizar. Flávio, isso é injusto, mas é assim. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é seguida pela jurisprudência dos tribunais estaduais. Isso é mais grave ainda, que a gente vê no interior das garagens algumas bicicletas soltas. Então fiquem com isso na mente, que em hipóteses como tais, não há o dever de indenizar, salvo se houver uma previsão expressa no regimento
ou na convenção, certo? Vamos mudar aqui para outro assunto. Bate-boca nos aplicativos, agressões nos aplicativos, Instagram. Vocês já viram que o Instagram ou o WhatsApp são fontes inesgotáveis de conflitos quando são mal utilizados? Imagina aquele grupo da escola, grupo de pais na escola. E aí começa uma discussão, um defendendo o filho, outro atacando o filho do outro, e vira aquela discussão generalizada, até que o tom começa a subir e vem aquelas agressões. E chega a tal ponto que aquelas agressões se transformam em xingamentos, em difamações, injúrias, calúnias, e você vai ingressar com uma ação de danos morais por causa daquilo que aconteceu no grupo. Eu chamo a atenção de vocês por duas situações bem distintas. Se aquela discussão travada no grupo do WhatsApp, ela foi respondida por você no próprio grupo, ou seja, você foi acusado de algo, ou seu filho foi acusado de algo, e você teve a resposta imediatamente, ou seja, você teve o direito de resposta instantaneamente, e assim você fez, isso, para alguns julgados, significa que foi aniquilado o dano moral. Por quê? Houve o fato, mas você se defendeu. A repulsa, a retorção, a reação foi imediata. E por isso, aquela discussão não foi para fora do aplicativo, não se espalhou, não se espraiou. Numa situação assim, há julgados que consideram não ter acontecido uma situação que gere o dever de indenizar. Agora, se aquela ofensa ela foi compartilhada e ganhou proporções muito maiores, aí você tem o dever de indenizar. Quer outra? A questão da traição. Gente, a questão da traição por si só, estou falando de infidelidade conjugal, gera o dever de indenizar? Não. A traição por si só não gera o dever de indenizar. Até porque se gerasse o dever de indenizar, os tribunais iam explodir de tantas demandas. Mas a situação em que aconteceu é que tem que ser observada. Então vamos supor, houve a seguinte situação, olha, cidadão foi numa festa, bebeu um pouquinho, uma festa da sociedade, e ele foi fotografado numa situação de infidelidade. Aquela fotografia, ela foi publicada em jornais de grande circulação, ou então ganhou o mundo na internet, viralizou, como se diz. Agora vamos nos colocar na situação daquela que foi traída, ou daquele que foi traído. O exemplo vale para os dois gêneros. Então, numa situação como essa, eu posso dizer que aquela dor da traição ficou circunscrita à esfera íntima da traída ou do traído? Não, porque a situação se espalhou. Quando a situação se espalhou, significa que ganhou altas proporções, grandes proporções. E em razão disso, aquele vexame teve o condão de ofender com mais força o direito de personalidade da traída ou do traído. A dignidade da pessoa humana foi atingida de maneira mortal. Então, gente, fechando o raciocínio, a traição, por si só, gera o dever de indenizar? Resposta, não. Mas, Flávio, naquelas circunstâncias em que a traição ganhou contornos públicos e vexatórios, aí pode gerar o dever de indenizar. Ou até, nós podemos analisar também o ânimos, a vontade, ânimos é a vontade de quem traiu. Se ele traiu para filmar e mandar para a família dela ou dele, ou então, se ele traiu e filmou para punir, você já sai das raias da situação ordinária, da situação normal. Você já tem um plus, já tem um ânimo de vingança. Aí você já pode atrair, eventualmente, a indenização por danos morais. Está vendo como a responsabilidade civil, ela é ampla, ela abarca todas as situações da vida? Vocês estão vendo como é que o direito civil, ele é importante? Muito bem, já falamos aqui da questão da traição. Já falamos do bate-boca nos aplicativos, inclusive de WhatsApp. Já falamos também da questão da traição,
que daria até para incluir o vazamento de nudes, né? O vazamento de nudes hoje está muito em voga. E agora, gente, feita toda essa explanação, nós vamos testar o seu conhecimento, nós vamos começar a analisar o quiz da aula número 2, nós vamos analisar 3 perguntas e vamos ver se vocês estão feras em responsabilidade civil. O motorista A bateu na traseira do carro que seguia sua frente e parou na faixa de pedestres. O motorista B, dono do carro abalroado, exigiu a reparação por danos morais e materiais. Nessa hipótese, assinale a correta. B parou subitamente e assim causou acidente. Haja vista sua conduta inesperada em face das condições do tráfego reinantes no momento do acidente. Logo, A deverá ser indenizado. A B, há presunção relativa de culpa para quem bate na traseira do carro que segue à frente, razão pela qual B deverá ser indenizado desde que apresente 3 orçamentos, sob pena de inépcia na inicial. Há presunção relativa de culpa para quem bate na traseira do carro que segue à frente, razão pela qual B deverá ser indenizado, desde que apresente pelo menos um orçamento fidedigno e compatível com os danos experimentados. Há presunção absoluta de culpa de quem bate na traseira do carro à frente. E aí, já sabe a resposta? Alternativa C, exatamente o que eu acabei de falar. A presunção relativa de culpa para quem bate na traseira do carro que seguia à frente, ok? Você tem que estar atento. E aqui surge uma questão bem interessante que eu vou jogar para você pensar, tá? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos faixa de pedestres e nós no Distrito Federal paramos na faixa para a travessia de pedestres. É assim no Distrito Federal. Em outras cidades, quando eu vou visitar, às vezes eu vejo que tem faixa de pedestre e quando eu estou conduzindo meu veículo, eu tento até parar, mas eu fico com medo, porque não é hábito naquela cidade. Não estou fazendo crítica à cidade, eu estou falando da casuística, a vida como ela é. E às vezes eu fico com medo, porque tem um carro muito próximo, aí eu não sei se eu paro, eu não sei se eu vou, e aí acabo indo. Muito bem. Agora, aqui em Brasília, nós temos faixa de pedestres e a população é acostumada a parar na faixa. Então, eu estou conduzindo o meu veículo, eu avisto o pedestre no início da travessia, paro o meu veículo, sujeito que vem atrás mexendo no celular, no bendito celular, bate na minha traseira. E aí, numa situação como essa, eu vou ingressar com uma ação de indenização em face do condutor que conduzia o carro que bateu na traseira do meu veículo. Isso aí é sem dúvida. Mas olha, para pensar, aqui em Brasília também, as faixas de pedestres, elas estão apagadas. Eu, como sou da cidade, eu sei onde estão as faixas, eu sei onde são os pontos de maior travessia de pedestre, claro, naquele trajeto que eu passo todo dia. Agora, quem não é da cidade ou quem não passa naquele trajeto, tem dificuldade de avistar. Em todo caso, tudo bem, você tem que estar atento às condições de trânsito reinantes à sua frente. Mas será que depois da indenização seria possível aquele que pagou a indenização ingressar em face do Distrito Federal, ou se for no município, em face da municipalidade, ou se for em alguma outra cidade, por causa da responsabilidade objetiva de não ter pintado as faixas adequadamente? Eu penso que sim. Eu acho que uma ação dessa natureza é viável, porque o Estado ou o município negligenciou na prestação de serviço à comunidade. Olha, não afasta o dever daquele carro de consertar o meu carro, mas será que não é justo você pensar e advogar a tese de que se as faixas estivessem bem visualizadas, contribuiriam para todos naquele momento enxergarem a faixa e evitar o acidente? Fica aí para você pensar. Pergunta número 2. Juca, um adolescente pegou escondido o carro do seu pai para dar um rolê. Entretanto, se envolveu em um acidente de trânsito, causando danos materiais a terceiros. Nesse cenário, julgue o item a seguir.
O pai tem responsabilidade civil, ainda que não tenha emprestado o carro para o filho, certo ou errado. E aí, o que vocês acham disso? O pai tem responsabilidade, sim ou não? Deixa eu me lembrar aqui do artigo. Achei o artigo. Resposta correta? Tem responsabilidade. O nosso artigo é o 932, inciso 1º do Código Civil. O pai tem responsabilidade, ainda que o filho tenha pegado o carro escondido. Quando nós vemos na televisão alguma situação na qual a criança ou adolescente bate o carro do pai, a primeira defesa do pai é dizer: eu não emprestei, ele pegou a chave escondida do carro. Na verdade, isso serve para, eventualmente, afastar uma responsabilidade criminal dos pais. Agora, para fins de responsabilidade civil, se estiver sob o poder familiar, o antigo pátrio poder, os genitores serão responsabilizados pelos atos ilícitos praticados pelo menor de idade. Joia, artigo 932. Pergunta número 3. Durante uma tempestade, um raio atingiu a central de um portão eletrônico e assim acabou abrindo. Então, o cachorro fugiu e, ao atravessar a rua, foi atropelado por um automóvel. O dono do veículo pediu indenização ao dono do animal em face dos danos emergentes. Nessa circunstância, assinale a alternativa correta. O portão abriu em face do caso fortuito, afastando o dever de indenizar. O dono do animal incorreu em culpa na custódia do animal e deve indenizar. O dono do animal deve indenizar e, em regresso, cobrar da empresa de manutenção do portão a culpa concorrente porque o motorista não se atentou ao tráfego. E aí, qual que você acha que é a alternativa correta? Alternativa A, falamos disso bastante. O portão abriu em face de caso fortuito, afastando o dever de indenizar. É claro que nessa situação houve um contexto probatório favorável. Várias casas naquela rua tiveram os portões abertos por causa dos raios. Isso conferiu robustez, verossimilhança às alegações do réu e dono do animal. Lembrando, gente, que existe uma diferença entre lucro cessante e os danos emergentes aqui no enunciado. Danos emergentes foram aqueles que já aconteceram, ou seja, o amassamento, o prejuízo que você sofreu ao ter seu carro abalroado. Então, olha, danos emergentes já aconteceram, existem. Lucros cessantes é aquilo que você deixou de ganhar. Então, por exemplo, você está conduzindo seu veículo. Se você bateu num táxi, você vai ter o dever de indenizar pelos danos emergentes, a recuperação da lataria. E o tempo que o táxi ficou parado? O tempo que o táxi ficou parado, você também vai ter que indenizar, que são os lucros cessantes. Foi aquilo que o taxista ganhou, melhor, deixou de ganhar pelo tempo que ficou parado. Eu costumo brincar muito, se você tem um táxi na sua frente, em um rio, cai no rio, não bate no táxi não, porque se você bater no táxi, você vai ter duas indenizações, danos emergentes e lucros cessantes. Legal? Gente, e assim nós encerramos a segunda aula de responsabilidade civil, lembrando que esta aula, assim como as outras, estarão disponíveis no YouTube da TV Justiça. Se você quiser ver novamente, eu acho que vale a pena, porque nós passamos muitos exemplos práticos. E eu convido vocês a permanecer conosco na terceira aula, porque nós vamos mudar radicalmente. Nós vamos tratar agora de contratos, com muitas questões interessantes que vão ajudá-los, com certeza, na análise e na elaboração de contratos. Obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.